ていただきます。ただいまより及川先生に浄土真宗の生活信条についての講義をポルトガル語で行っていただきます。皆さんご起立ください。礼。ご着席ください。Disse então o Buda ao ancião Shariputra: se você seguir em direção ao oeste, passando por 100.000 potes de terras de Budas, chegará à terra chamada de Suprema Bem-aventurança. Nela reside um Buda chamado Amida, que está, neste momento, pregando o Dharma. Hai, minasan, konnichiwa. ここで91歳の方、手を挙げてください。なんですよ。何挙げてるんですか。ちょっと早いんじゃないですかね。91歳の方、児玉さん。マリリアの元さんで11月30日に91歳になりました。皆さんちょっと拍手しましょう。信仰者でいつもねお寺に来てもらっていますので、僕この前知ったんですけど91歳ですよ。で家の中でじっとしておられないので、いつもあちこちバスでマリーラ歩いてますよ。ねえ、すごいですよね。本当に僕ね、いつも感謝していろいろ話を聞きながらね、91歳でもう素晴らしい人生と思いながら、いつもねなんか教えてもらうためにいつも会話してるんですけど、やはり91歳でね、もう本当にしっかりしてバスであちこち、すごいですよね。皆さんも長生きしましょうね。まだ早いけどね、91歳。プレミアムがあったら91歳でもいいですか。どっちの方がいいですか。これが仏教で一番良くないこと、欲がありすぎるんだよ。プレミアムがあるから手を90歳って言ったら手を挙げる。今日はねなんかバストスで忘年会があるので、先生短いお話してくださいということを頼まれましたので、短い話をしますね。忘年会遅れるのはあかんね。お寺にお参りにはね遅れてもいいけど、忘年会だけには遅れてあかん。僕ね最近オーリニュースにお寺をちょっとね頼まれて、オーリニュースも最近行っています。そしたらこの前ちょっと法事があって行ったんだ。そしたらそこに婦人会のちょっと高齢者の方が、先生マリリア遠いですよね、私が死んだら遅れないでくださいって言われたんです。医者とお坊さんの違いはそこなのね。医者は手遅れるかもしれない、坊主はもう死んだから手遅れないって言ったんですけどね。まあいろいろですよね、人生の中では。まあ皆さんね12月忙しい時にこういう合同研修会といったら、やはりね皆さんもいろいろすることもあるしね、まあよく来てもらったと思っています。ただし今日はね僕はポルトガル語、僕日本語はあまりできないからポルトガル語
ねになりましたので、ちょっと日本語だけ知っている人にはすみませんけど、今日はポルトガル語だけでの法案になりましたので、よろしくお願いします。Preceitos do Shinbudismo da Terra Pura para o cotidiano. Hoje em dia é difícil, a gente falou em português ou em japonês ou fala os dois, né? Mas se a gente acabar falando os dois, acaba não falando nada. Então, eu vou me deter e falar só em português. Eu costumo fazer pequenos pronunciamentos aqui no domingo, que todo domingo aqui tem o ofício matinal de domingo. Então, eu costumo falar muitas coisas e ao mesmo tempo não falo nada, porque o budismo é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É fácil, são fáceis as palavras, mas o entendimento é filosófico, então passa a ser um tanto quanto difícil. Falar sobre preceitos começa pela própria palavra. O que é preceito, né? Poucas pessoas sabem o que é preceito. Então são palavras que muitas vezes a gente começa, preceito. A gente não vai em busca de saber o que é o preceito e acaba nem entendendo bem o que significa o budismo. Eu costumo dizer aqui aos domingos e perguntar, eu gosto de fazer muitas perguntas, né? Então eu pergunto a vocês, quais são os 3 maiores tesouros da humanidade? Quem souber, tirando os monges, evidentemente, quem souber, o pessoal de domingo que vem aqui deve saber, mas quais são os 3 tesouros da humanidade? Precisamos partir do princípio de que a gente não conhece o budismo, e algumas coisas é preciso ser esclarecido para entender esse preceito, porque senão a gente acaba só repetindo o preceito e não sabe o significado, evidentemente, das palavras, né? Quais são os 3 maiores tesouros da humanidade? Quando a gente fala em tesouro, todo mundo pensa em valores, joias, né? São de coisas nesse sentido. Evidentemente nós estamos falando sobre o budismo, então não são coisas que a gente valoriza no dia a dia da gente. Para nós budistas, os 3 tesouros são o Buda, os ensinamentos e a família budista. Veja bem, se eu estou aqui e rezo sozinho, é uma coisa. Estar na presença de todos vocês é outra coisa. O templo é para que nós todos possamos estarmos reunidos e orando juntos. É como se a gente estivesse treinando a nossa passagem desta terra do sofrimento para o Ojodo, né? Aqui tem um problema que às vezes as pessoas aceitam que a gente diga Nirvana e outras pessoas não, mas eu costumo usar o Nirvana, que a gente entende muito mais fácil. Então, se nós todos estamos reunidos aqui, é uma família, é a Sangha budista. Então nós estamos aqui com 2 propósitos. Um é treinar a nossa passagem espiritual desse mundo para o outro mundo. Não existe no nosso conceito da Escola da Terra Pura a transição individualizada. Então nós pensamos na transição de todos nós juntos. Inclusive são definições questionáveis, mas é assim, a nossa escola Mahayana é considerada um grande barco, em que não vai ficar ninguém para trás, todos iremos, como se fosse da porta, em direção ao Tathagata Vida. Então é um treino que todos nós deveríamos fazer. Tanto é verdade que não há diferença entre os monges e os adeptos, somos todos iguais. A única diferença é que nós divulgamos o Dharma. E no preceito aqui está inclusive escrito sobre a divulgação do Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é a doutrina, é o ensinamento que Siddhartha nos deixou.
Quem aqui consegue transmitir o Dharma, o ensinamento? Quase ninguém, porque na realidade poucos aqui conhecem o budismo de fato. Eu fico feliz que ultimamente tenho quase que diariamente dado aula aqui de budismo. E a maioria que me procura não são descendentes, mas há muita busca sobre os ensinamentos budistas. Então eu vejo que o budismo, ela ainda vai crescer nesse país, que as pessoas estão buscando o budismo. Outro dia veio um rapaz aqui de 21 anos chorando. Eu não conhecia o rapaz, ele interfonou e dizia que precisava falar comigo. Ele tinha andado por vários lugares e não conseguia que alguém entendesse a dor do sofrimento dele. Rapaz de 20 e poucos anos, motoqueiro, eu não conhecia. Ele adentrou aqui e não parava de chorar. Ele sentou exatamente nessa cadeira e não parava de chorar. Aí como ele não parava de chorar e não havia um diálogo, eu comecei a transmitir os ensinamentos de Siddhartha, comecei a falar sobre os ensinamentos de Siddhartha. Evidentemente, como ele não é descendente japonês, e quem não é budista nunca ouviu falar o nome de Shinran Shonin, eu falava só em Siddhartha, transmitindo os ensinamentos de Shinran Shonin também. Aí eu vou falando sobre os ensinamentos, sobre a doutrina, e ele vai se acalmando. Eu fiquei um tanto quanto impressionado com isso e continuei falando sobre o budismo. Ele chegou chorando, não disse nada, apenas chorava. Aí eu comecei a transmitir os ensinamentos de Siddhartha. Ele foi se acalmando e parando de chorar. Quando ele parou de chorar, eu parei de falar sobre o budismo. Aí ele pegou na minha mão, entregou o cartão dele. Ele é filho de um empresário aqui de Marília. Eu tinha ouvido falar o sobrenome da família, mas não conheço a família. Aí ele me entregou o cartão, me agradeceu, disse que voltaria e foi embora. Isso que é a joia, isso não tem preço. Os ensinamentos são gratuitos para quem queira ouvir e que possa ouvir. Dizemos que no budismo, hoje, ou como sempre, na realidade, você não tem acesso aos ensinamentos budistas. Então, estar aqui é um privilégio de poucos. Aquele que tem acesso aos ensinamentos de Siddhartha, com certeza, alguma transformação ocorre de dentro para fora. Parece que desperta alguma coisa dentro da gente com valor maior. Por isso é o tesouro. Por isso a doutrina do Buda é um tesouro. Ele nos ajuda a caminharmos aqui nesse mundo do sofrimento em busca da iluminação e adquirirmos a sabedoria. Hoje nós somos todos egoístas. Não estamos buscando nada disto. Estamos buscando coisas materiais só para a gente. Quando a gente tem demais, significa que algum irmão nosso tenha menos. O nosso ego nos faz querer cada vez mais, e a gente não sabe nem porquê, mas a gente quer mais. A gente quer comparar com os outros, dizendo que tem mais. Isso é a manifestação do ego que o budismo condena. Então, se nós todos estamos aqui em busca só de coisas materiais, na realidade estamos perdendo tempo. Não estamos com capacidade, não estamos com o coração capaz de ouvir os ensinamentos de Siddhartha. Por isso é considerado tesouro da humanidade. Privilégio de poucos ouvir. E outra coisa, não é apenas ouvir de uma forma intelectualizada, é ouvir com o coração, esperar que ocorra uma transformação de dentro para fora, que você se encontre com uma coisa a mais, além daquilo que você vê no espelho. Eu costumo dizer sempre aqui aos domingos que as nossas mães geram um corpo, uma criança evidentemente, e geram alguma coisa a mais.
muitas vezes são mal interpretados, porque utilizam termos, muitas vezes no budismo não se diz. Mas eu costumo dizer que quando nasce uma criança aqui nesse mundo, nasce um corpo e nasce um espírito. Só que nós todos cuidamos do corpo e não cuidamos do espírito. E se a gente não pensar desse jeito, os ensinamentos budistas só se tornam intelectualizados. Eu tenho um professor da universidade vindo aqui, estou dando um curso a ele, uma pessoa extremamente culta, inteligente. E ele está em busca de uma transformação de dentro para fora, porque a intelectualidade ele tem de sobra. Ele está em busca de uma transformação que vem de dentro para fora, através dos ensinamentos de Siddhartha. Eu estou querendo justificar e exemplificar o que significa o tesouro do ensinamento. É você se encontrar, a possibilidade de você se encontrar com a iluminação e com a sabedoria. Então, estar aqui, ouvindo os ensinamentos dos monges, é um privilégio. É claro que isso requer um sacrifício, vir de longe, mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade única. É um tesouro que você está ganhando gratuitamente e que você vai guardar dentro de você e que, quem sabe, isso gere uma transformação de dentro para fora e que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Todos nós deveríamos buscar essa qualidade de vida através do coração, não só apenas das coisas materiais. Isso é o budismo, isso é estar aqui, isso é o privilégio de poucos. Atualmente nós falamos português, né? Até agora só tinha acesso ao budismo quem entendia japonês, mas não, agora, como nós falamos português e existem traduções em português, nós conseguimos transmitir os ensinamentos e muitos brasileiros, descendentes ou não, estão em busca dos ensinamentos. Esse ensinamento é para te ajudar. Ninguém está aqui a não ser para a tua transformação interior, para que você consiga viver bem e, além disso, poder ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo. Dito isto, eu vou ler rapidamente os preceitos. Vocês vão entender e, ao mesmo tempo, vão ter dificuldade de interpretar esses ensinamentos, mas são preceitos, né? O preceitos dos tipos dias da terra pura para o cotidiano. Na confiança no voto do Buda, recito o Nembutsu e vou viver com firmeza e jovialidade. Em reverência à luz do Buda, reflito sempre sobre a minha conduta e vou me esforçar para viver com gratidão. Na escuta profunda dos ensinamentos do Buda, escolho o caminho correto e vou contribuir para a propagação do Dharma. Na alegria da compaixão do Buda, no respeito e auxílios mútuos, vou me dedicar ao bem da sociedade. Veja bem, as palavras não são difíceis. O difícil é quando você pega a oração toda e vai tentar entender. Isso deveria ser recitado diariamente em função do que está no título. É para o cotidiano, é para o dia a dia nosso, né? O que é preceito? Bom, o que é o dia a dia? Não é verdade? Preceitos para o dia a dia, para o cotidiano. Nós estamos tão ocupados hoje em dia, correndo atrás do nada, de algo vazio, que no fim da vida a gente olha para trás e diz: eu não consegui viver. O tempo passou muito rápido, porque a gente não consegue viver o dia a dia. A gente se prende ao passado, idealiza o futuro e não sabe viver o dia a dia. E no budismo a gente diz, primeiro, que vir nascer nesse mundo é um privilégio.
de poucos. Eu vim a este mundo, não é porque eu quis, é porque eu ganhei esta vida. Então deveria aprender a agradecer. Mas todos nós não pensamos dessa maneira, não valorizamos a vinda a este mundo, não percebemos que é um privilégio vir nascer deste mundo. Quando a gente aprende a valorizar a vinda a este mundo, a gente aprende a valorizar uma porção de coisas. E quem sabe, a gente aprende a viver o dia de hoje. É por isso que nós, budistas da Terra Pura, pronunciamos o Nembutsu, que quando a gente acorda de manhã, é porque nós estamos vivos. Então aprender a agradecer porque nós estamos vivos ainda. E nós pronunciamos Nembutsu antes de dormir, para agradecer a oportunidade de viver o dia de hoje. Mas nós somos egoístas demais para percebermos o quanto é importante a nossa vida, cada um de nós. Ganhar essa oportunidade, vir nascer neste mundo, é um privilégio de poucos. É que a gente vê gente demais no mundo, mas mesmo assim, vir nascer neste mundo é um privilégio. Se eu penso que é um privilégio, eu aprendo a valorizar a vida, eu aprendo a valorizar o meu dia a dia, aprendo uma outra coisa mais importante. Eu não sei se vou ter o dia de amanhã, eu não sei se vou ter outra oportunidade de agradecer. Por isso, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que é agradecer a oportunidade de ter vindo a esse mundo. E a quem nós agradecemos? Ao Tathagata Amida, através da pronúncia do Nembutsu. Eu costumo dizer que o Nembutsu é a palavra da salvação espiritual. Por quê? Porque na realidade nós somos essencialmente espírito. Eu estou querendo dizer que essa palavra espírito muitas vezes no budismo não é aceita, mas é a melhor maneira de me comunicar com as pessoas aqui no Brasil e tentar explicar alguma coisa. Dizemos no budismo que é o karma que nos faz ir e vir, mas todos nós somos essencialmente espíritos. O que é o preceito? Existem várias definições para preceitos, mas eu gosto daquela que diz assim: aquilo que se aconselha fazer ou praticar. Se vocês começarem a ler, não só uma vez os preceitos do cotidiano, se vocês persistirem na leitura, vocês vão entender um pouco mais o que significa aquilo que se aconselha fazer ou praticar. Isso são os preceitos do Shinbudismo da Terra Pura para o cotidiano. Só que a gente lê e não pratica. A gente lê e esquece. A gente lê e não sabe para que foi escrito. Porque o nosso ego nos impede de procurar entender. Nós queremos dominar a nossa vida e viver do jeito que nós achamos que é certo. Mas eu acabei de dizer, nós ganhamos esta vida, deveríamos aprender a agradecer. E esse preceito, tirado dos ensinamentos budistas de Siddhartha, de Shinran Shonin, é o que nos dá o caminho, é um roteiro de como nós deveríamos viver aqui neste mundo. Isso é um preceito. Ele está tentando te ajudar a abrir os olhos para que você viva de uma forma sábia, não apenas viver por viver. A maioria das pessoas aqui estão apenas vegetando, não estão vivendo, e estão disputando com os irmãos, querendo mais do que os irmãos, pelo ego. Nós somos quase 100% ego. Enquanto a gente não aprender a dominar este ego, nós estaremos apenas sofrendo. É isso que o budismo esclarece. O budismo te dá oportunidade para esclarecer as dúvidas que você tem neste mundo, e te dá a oportunidade de viver e saber viver neste mundo, não ficar apegado
que a gente chama o mundo da ilusão e da fantasia. Nós, budismo da Terra Pura, temos 3 sutras. Aqui são 4 rolos, mas são 3 sutras. No sutra maior, trata dos 48 votos que o Tathagata cumpriu. No sutra da contemplação, isso é uma interpretação que eu fiz, né? É assim, os karmas são pesados. Mesmo assim, os nossos karmas individuais são pesados. Mesmo assim, o Tathagata diz que através do Nembutsu, do Namandapus, ele nos salva. Então, muitas vezes lá no Japão, eles dizem que o budismo da Terra Pura é a religião do Namandapus, que, segundo o Shinran Shonin, se você conseguir pronunciar o Namandapus uma única vez com fé, você já tem o direito de ser salvo por ele. E o Sutra menor é como você agradecesse a oportunidade de pronunciar o Namandapus todos os dias. É isso. Os nossos sutras são muito simples. É que nós queremos mais do que isso. As pessoas querem intelectualizar, e a nossa religião é apenas Namandapus. Então vamos lá nos preceitos. No primeiro preceito: na confiança do voto do Buda, recito o Nembutsu e vou viver com firmeza e jovialidade. Veja bem, na confiança no voto do Buda. Quem aqui de fato confia no Tathagata? Eu acho que quase ninguém. Confiar naquela escultura, não é verdade? Que não existe na realidade. A gente até hoje não sabe se de fato aquela é a figura do Buda mesmo. Então, como é que nós vamos confiar nele? Porque o ego nos impede de confiar, de acreditar. O ego, como as pessoas dizem, eu como ainda não morri, não sei se ele vai me salvar de fato. É isto. O nosso ego nos impede de imaginar que nós gostaríamos de ser salvos depois que nós deixarmos este mundo do sofrimento. Nós deveríamos, aqui, enquanto vivo, tentarmos ir em busca da iluminação que ele se propõe. É por isso que ele está em pé. É por isso que ele está em pé, apesar dessa estátua aqui, ele está um pouco torto, mas normalmente ele deveria estar 15 graus para frente, que é ele que vem nos salvar. Ele que está em pé e ele que vem nos salvar. É ele que está gerando a iluminação para despertar a nossa fé. Mas a gente é incapaz de acreditar nisso. É incapaz de acreditar nos ensinamentos. É incapaz de saber quem cada um de vocês são. Quem sou eu de fato? Para que eu vim a este mundo? Qual a minha missão espiritual aqui neste mundo? Todos nós somos incapazes de irmos em busca disto. Por isso que nós sofremos. A nossa vida não tem significado nenhum se a gente não saber quem é a gente mesmo. Por isso que muita gente não se valoriza. Eu costumo dizer que nós todos somos tão egoístas, mas tão egoístas, que a gente é incapaz até de se amar.
A gente não se conhece, a gente não sabe quem a gente é, a gente não procura saber quem a gente é. E o budismo te dá essa oportunidade para saber quem você é. Segundo os ensinamentos, nós viemos de várias outras vidas. Nós nunca vamos ir de encontro com essas várias outras vidas pelos quais nós viemos e passamos. Através da tua busca pela doutrina, quem sabe você consiga se encontrar com você. E nesse momento, quem sabe você aprenda a confiar nos ensinamentos, aprenda a confiar no Tathagata e encontre dentro de vocês, cada um de vocês, a paz interior, para podermos ajudar os outros. Eu disse que aqui é como se fosse um grande ensaio para que todos possamos ir na direção do Tathagata. Isso significa que a gente não deve ficar apenas preocupado com a gente, ficarmos preocupados com todos, para que todos possamos ir de encontro com o Tathagata. Precisamos ajudar os nossos irmãos, precisamos ajudar com que eles se encontrem com a iluminação e com a sabedoria. No momento que você acredita no Tathagata, a responsabilidade da tua passagem nesse mundo do sofrimento passa a ser dele. Ele que vai nos salvar. Eu não preciso me empenhar para ser salvo. Eu preciso, única e exclusivamente, acreditar que ele vai me salvar. Basta isso. Mas o nosso ego impede de acreditar nele, acreditar que ele vai me permitir, enquanto aqui nesse mundo do sofrimento, se encontrar com a iluminação, com o insight, com o Satori. E é por isso que a gente não se encontra com a sabedoria e estamos regredindo e não estamos evoluindo. E não encontramos a nossa paz interior, porque a gente não acredita nele. Se você, em primeiro lugar, não acreditar nele, todos esses ensinamentos, todos os sutras, não servem absolutamente para nada. O princípio básico é você acreditar na salvação que ele se propõe, ele está se oferecendo, ele te está dando a oportunidade para você ter uma qualidade de vida melhor aqui nesse mundo do sofrimento, mas depois da morte. O budismo na Terra Pura é dito que é como se fosse a escola da morte, porque nós realizamos funerais. Não é isso. O importante é você se encontrar com os ensinamentos aqui, enquanto você está vivo. Esse é o propósito de nós estarmos reunidos aqui. É você ter a oportunidade de ouvir os ensinamentos, é você ter a oportunidade de encontrar a tua paz interior para poder ajudar os outros. Não adianta querer ajudar, é preciso que você primeiro encontre a tua paz interior. Porque quem sabe você esteja tentando ajudar de uma forma errada, que se você não se encontrou com a tua paz interior, ajudar tem vários significados. Como eu exemplifiquei, esse rapaz que veio aqui em busca de alguma coisa que te desse um certo conforto, eu apenas transmiti os ensinamentos de Siddhartha e ele já saiu, pelo menos ele parou de chorar e foi embora me agradecendo. Não é agradecendo a mim, ele está agradecendo ao Tathagata pelos ensinamentos. Por isso que eu acredito no Tathagata. Acredito que ele é capaz de nos ajudar, é capaz de nos proporcionar essa transformação que vem de dentro para fora. Não queira aprender o budismo de uma forma intelectualizada, é o que mais acontece, que não vai te dar, não vai te proporcionar essa paz interior. E todos nós sabemos que mais do que nunca, hoje, precisamos ter essa paz interior. Existe uma palavra no budismo que é Mappo. Mappo é a época da decadência espiritual, é o período que nós estamos vivendo. Eu vejo os adultos exigindo muito dos filhos, dos netos, mas eles próprios não se exigem.
É muito fácil exigir dos filhos, dos netos, mas você, antes de mais nada, tem que exigir de você, para cobrar dos outros. Mas se você não está fazendo a tua parte, com que direito você está cobrando? Com que direito você está exigindo? E o budismo na Terra Pura te permite isso. Você se encontrar com você, para depois ajudar os outros. É isso que falta no ser humano hoje em dia. Você se encontrar com você, através da doutrina, através dos ensinamentos budistas. No momento que você vai em busca desses ensinamentos da doutrina, vir aqui ouvir, é muito sacrifício, vir de longe, vir muito cedo, é custo, né? Uma série de dificuldades, mas vir aqui é um privilégio de poucos. É por isso que vir participar é importante. Imagine se cada um de nós ficarmos só rezando sozinho e lendo os ensinamentos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando a gente faz isso, é porque o nosso ego é que está inflado. Achamos que nós podemos tudo, e na realidade não é bem assim. Aqui no segundo item, em reverência à luz do Buda, reflito sempre sobre a minha conduta e vou me esforçar para viver com gratidão. É o que menos fazemos. Nós não reverenciamos a luz do Buda, jamais refletimos sobre a nossa conduta e jamais nos esforçamos para viver com gratidão. Veja bem, são palavras fáceis de entender, mas difíceis de praticar. É por isso que existe o Dharma, existe a doutrina do Buda. É para que a gente possa exercitar os preceitos. Como é que você vai exercitar os preceitos se você não sabe o que está escrito? Como é que você vai praticar os preceitos se você não entende o que está escrito? Evidentemente você entende as palavras, mas preceitos é para você praticar, exercitar. Não são palavras apenas escritas. Elas estão aqui para a gente exercitar. Então não adianta apenas ficar pronunciando e não entender. É preciso entender. É preciso praticar. Ter a boa vontade de fazer esse sacrifício. Mas todos nós somos incapazes. Não conseguimos ouvir o Dharma. Não conseguimos entender o Dharma. Não estamos preocupados em entender o Dharma. Estamos apenas querendo viver. É como se fosse um navio sem rumo. Não sabemos para onde ir. Esse direcionamento, que no budismo na Terra Pura é o direcionamento para o oeste, que o Dharma, esses encontros de estudos, podem proporcionar se você estiver predisposto a ouvir e exercitar. O budismo é ação e reação. Você precisa exercitar. Não basta apenas vir aqui e rezar. Você precisa exercitar. Você precisa praticar. É por isso que está escrito aqui no preceito do dia a dia. Não adianta a gente ficar lendo e a gente não praticar, não exercitar. Não adianta a gente entender de uma forma intelectualizada e não exercitar e praticar. Ter a humildade de aprender a agradecer, ter a humildade de pedir ajuda à salvação e ir em direção ao Tathagata Miga. E isso é o preceito, é você aprender a praticar. Mas primeiro é preciso entender o budismo, senão você não sabe nem como praticar o budismo. O budismo não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica para que a gente possa praticar. Alguém do seu lado, alguém que você conheça que esteja sofrendo, você vai poder ajudar através dos ensinamentos budistas. E se você não, na tua vivência, talvez você não consiga ajudar, mas através dos ensinamentos é possível ajudar os outros. É possível não.
é necessário. As pessoas estão sofrendo demais, precisam de ouvir alguma coisa que possa ajudá-los. Isso é o budismo, é a doutrina, é o Dharma. É através da família budista, através da Sangha, através de nós estarmos aqui reunidos, é que, quem sabe, possamos divulgar o budismo, o Dharma, através dos ensinamentos, mas desde que você ouça e pratique o budismo. O budismo não é para você guardar para você, é para você praticar, exercitar, divulgar, ajudando os outros. Tem gente que nunca vai poder entrar aqui nesse templo. Eles dizem, é um templo de japoneses. Quem sabe, se a gente for e transmitir aquilo que a gente aprende aqui no seminário, nas palestras dos monges, quem sabe a gente de fato consiga ajudar as pessoas, os nossos irmãos. Como me foi dito, para eu terminar logo, que tem o Bonenkai de Bastos, né? Eu estou me estendendo demais. Não sei se vocês já ouviram falar que os monges falam demais, né? Eu sou um deles, né? Então vamos aqui no terceiro. São só 4, viu? Nós estamos no terceiro aqui. Na escuta profunda dos ensinamentos do Buda, escolho o caminho correto e vou contribuir para a propagação do Dharma. O que é o caminho correto? Daqui para a rodoviária existe o caminho mais curto, mas todos nós não buscamos um caminho curto. Nós sempre procuramos lojas, né? Principalmente quem gosta de fazer compra, gosta de ver vitrine, aí começa a andar vendo lojas. A gente nunca anda pelo caminho correto, o caminho mais curto. A gente sempre procura o caminho mais longo para chegar ao nosso destino, quando a gente está passeando, evidentemente. E no budismo diz, existe o caminho mais reto, né, para a gente trilhar, mas a gente nunca ouve de que existe esse caminho mais curto para chegar à iluminação, à sabedoria. A gente sempre é que nem as pessoas, que nem esse rapaz, ele estava todo perdido, sofrendo, buscando respostas e não encontrou resposta em lugar nenhum. A gente, quando está sofrendo demais, a gente não consegue visualizar o mundo de fato. Aí a gente ouve dizer que ali é melhor, ali é melhor, ali é melhor, e a gente vai para tudo quanto é lugar e não vai na essência, que é, qual a essência? É você. O caminho mais próximo de você é com você mesmo. Não é ficar buscando os outros, é você com você mesmo. No momento que a gente vai em busca daquilo que está mais próximo da gente, que é a gente mesmo, a gente sofre menos. Quando a gente começa a buscar demais as coisas fora da gente, sem saber quem somos de fato, não sabemos nem por que sofremos e não encontramos respostas. E os ensinamentos, o Dharma é para isso, para que você consiga chegar mais breve possível a você mesmo, através dos ensinamentos. No quarto, na alegria da compaixão do Buda, no respeito e auxílios mútuos, vou me dedicar ao bem da sociedade. Outro dia, uma professora da escola fundamental esteve aqui, dizendo, por que eu ajudo tanto e sofro? Ela faz trabalhos de ajuda comunitária nas periferias aqui da cidade, e ela dá aula. Então ela diz, olha, eu ajudo tanto os outros, e por que eu sofro tanto? Eu dou aula para as crianças, achando que eu estou ajudando essas crianças, e por que eu sofro tanto? Ela não é feliz. Ela disse para mim, eu não sou feliz. Ela é casada, tem 2 filhos, tem um padrão de vida muito bom,
e ela diz: eu sofro tanto, e por que eu sofro se eu ajudo tanto as pessoas? Veja bem, o que é ajudar os outros? Pelo comportamento, por aquilo tudo que ela fala, ela não vai lá para ajudar, não. Ela vai lá para mostrar que ela tem mais do que os outros. Isso não é ajudar. Eu disse exatamente isso a ela. Isso não é ajudar. Ela se sente, olha, é uma pessoa esclarecida. Ela vai nesses lugares, nesses bairros cheios de joia, né? Toda empetecada, para ajudar os outros. Isso não é ajuda nunca. Disse isso para ela. Isso não é ajuda. Tá? Aí veio com uma filha de 14 anos, toda aquela vestida de preto, cabelo colorido, né? E a menina de 14 anos querendo se suicidar. Você olha para a mãe, você olha para a filha, você diz: tem uma coisa errada aí, não é verdade? E ela achando que está fazendo caridades, mais caridades, e não é bem assim, né? Não é bem assim. É o ego. Eu insisto, sempre digo, sempre utilizo essa palavra do egoísmo, que na realidade a gente não sabe o quanto nós somos ego de fato. Quando você percebe, você está apenas vivendo o seu ego e nada mais. Mesmo que a tua ação seja como dessa professora, dizendo que está ajudando os outros, mas na realidade não está ajudando. Ela está apenas querendo demonstrar e ver a diferença pelos quais ela tem em relação a quem necessita. Isso é um erro absurdo, total, né? Aí eu disse para ela que ela era 100% ego. Ela não entendia o que era ego, nem passa pela cabeça dela o que é o significado do ego, de tanto que ela vive esse ego inflado, tá? Bom, antes que cobrem que eu termine logo, eu vou terminar dizendo para vocês que o budismo é um encontro de você com você mesmo, é um ensinamento formidável, de que eu acho que essa oportunidade única que nós temos de estarmos aqui estudando o budismo seja o início da busca de você com você mesmo, e que você consiga se encontrar com a iluminação e com a tua paz interior para poder ajudar os outros. Enquanto isso não acontece, nós vamos continuar sofrendo, não vamos conseguir ajudar ninguém, e quem sabe Ele que está se propondo a nos salvar, depois desta vida, a gente não consiga se encontrar com Ele. E eu, como acredito nos ensinamentos, acredito no Tathagata Amida, quem sabe acreditar uma coisa tão simples, gratuita, é só exercitar, é só praticar, ter a oportunidade de você consultar o seu coração e dizer: me permita acreditar nele, me permita acreditar no Tathagata Amida. Vocês vão ver que a vida da gente muda, a vida da gente transforma. E para isso basta você ter a humildade de, quem sabe, toda noite, ou pelo menos toda noite e toda manhã, vocês juntarem as palmas das mãos e pronunciarem Namandabuts com fé, acreditar, não apenas pronunciar por pronunciar, tentando acreditar pelo menos, e quem sabe vocês consigam se encontrar com a iluminação e a sabedoria. No final vou ler a carta para terminar. O cerne do ensinamento pregado pela escola fundada pelo mestre Shinran Shonin é que a fé é fundamental. Isso quer dizer que quando abandonamos todas as várias práticas secundárias e atendemos ao chamado de Amida com a mente concentrada, o Buda assegura nosso nascimento na terra pura, graças ao poder misterioso do voto. Esse estágio também foi interpretado como significando que, quando ocorre a primeira percepção instantânea, livre de qualquer dúvida quanto à eficácia do voto, entramos no estado dos seis, cuja realização da condição de Buda já está assegurada.
A partir desse instante, a estação do Nembutsu é compreendida como uma expressão de gratidão à bondade do Tathagata pelo fato de ter assegurado o nosso nascimento. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Ai, domo, arigatou gozaimashita. Muito obrigado. 皆さんご起立ください。礼。どうぞご着席ください。先生、どうもありがとうございました。それでは30分の休憩を取ります。2時半には元の席にお